Cria da Gávea de volta ao Flamengo? Vamos bater esse papo, vamos falar aí também sobre a situação do Alan, tá? Tem atualização sobre a situação do Alan, vamos bater um papo aí sobre o Otávio, vamos bater um papo aí sobre tudo. Então, meu parceiro, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, amassa o like, porque isso é muito importante pro nosso crescimento. Se inscreveu de verdade? Também comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E o Flamengo se reapresentou hoje e finalizou a preparação para o confronto contra a equipe do Cruzeiro. O técnico Sampaoli só teve um treino para preparar a equipe para esse jogo, que acontece amanhã às 6h30 da tarde, horário de Brasília, sabadão. Por favor, Flamengo, ganha esse jogo, senão é o domingo inteiro, sabe, puto, porque o Flamengo perdeu. Então ganha esse jogo. O técnico Sampaoli treinou a equipe, treinou todo o grupo, né? Não precisou ficar apenas ali com os jogadores reservas, até porque os atletas receberam folga, tá? Logo após a partida na quinta-feira. E aí eu tava assistindo a Jovem Pan Esportes, o Vampeta trouxe uma notícia de que o time, alguns jogadores do time, alguns atletas, estariam insatisfeitos com o treino do Sampaoli. Falando que o treino do Sampaoli exige muito, porque tem muita intensidade, que o Flamengo não é time de intensidade, que é time de posse de bola, porque isso, porque aquilo. E aí muita gente vai falar, pô, Pedrão, você acredita em Vampeta? Esse cara é anti, mas meus amigos, vocês não estão vendo o jogo do Flamengo? Vocês não estão vendo o que está acontecendo com o Flamengo dentro do campo? A falta de intensidade, só teve intensidade em um jogo, que foi contra o Fluminense. O papelão que fizeram contra o Nublense. Então todas essas situações que a gente acompanha do time do Flamengo fazem a gente acreditar no Vampeta, que traz essa informação que alguns atletas, não todos, estão insatisfeitos com o treino do Sampaoli, porque o Flamengo, ele vive a ditadura dos atletas do Flamengo. É eles que mandam lá e se eles não gostarem, eles ficam de biquinho. Isso tem que ser dito, rapaz. Chega esse negócio de, o técnico faz merda, faz, eu cobro aqui. Mas tem que cobrar os atletas em todo vídeo. Se tiver notícia em relação a isso, eu vou repreender sempre. Sempre, porque isso tem que acabar. E espero contar com o seu apoio aí. Já deixa o teu comentário no vídeo, beleza? Que eu vou ler e vou deixar o coraçãozinho. Coraçãozinho, porra, para de bobeira, pô. Vou ler aí, vou deixar o coração aí no teu comentário, beleza? Gente, vamos lá. O Ramon Menezes, rapaz, olha, rapaz, a CBF, eu vou comentar isso só porque envolve o jogador do Flamengo. A CBF é uma vergonha. A seleção brasileira já é dia 26 de maio, os caras tem um técnico interino lá que ajudou a fundar o Vasco para a segunda divisão em 2020. É um negócio assim impressionante. O Ramon Menezes, que está na Argentina com o Mundial Sub-20, vai vir para o Brasil fazer a convocação no domingo, né? Às 11h30 da manhã, convocação da seleção principal, e aí a gente pode ter alguns atletas do Flamengo envolvidos, sei lá, Pedro, Gabigol, não sei, ele pode convocar alguns atletas do Flamengo e desfalcar o Flamengo. Não vai ser tão ruim, porque o ruim é que eles não vão poder treinar com o Sampaoli, porque a data FIFA agora vai parar, vai ficar mais ou menos 10 dias sem ter partidas no futebol brasileiro, sem ter jogos do Flamengo, e aí o Flamengo vai poder aproveitar dessa situação para treinar. Então, quanto menos jogador ele convocar, melhor. Ele vai sair da Argentina, do Mundial Sub-20, que ele tá lá, porque ele é técnico da seleção do Sub-20, vai vir para cá convocar a seleção brasileira e depois ele volta para a Argentina. É uma loucura, mas que se dane, problema da CBF, eu já tô muito preocupado com os problemas do Flamengo. Tomara que ele não convoque ninguém do Flamengo, os jogadores do Flamengo devem ficar até puto que eu falo isso aqui no canal. Pô, não tem que levar ninguém do Flamengo, que os caras gostam de ir pra seleção brasileira, né? Mas eu tô pensando sempre no Flamengo. E ó, informação confirmada pelo jornalista Eric Faria do Grupo Globo. De Arrascaeta está
fora do confronto Flamengo e Cruzeiro desse sábado às 6h30 da tarde. Mais um jogo que o meia uruguaio deixa o Flamengo na mão. Tá aí, o uruguaio ainda se recupera de dores musculares e será preservado para os próximos compromissos. Além dele, Everton Ribeiro também não estará à disposição, fazendo com que o Flamengo fique sem seus dois principais meias de criação. Flamengo e Cruzeiro se enfrentam amanhã pela 8ª rodada do Brasileiro. É isso que eu falo. Ah, Pedro, é isso que eu falo com vocês. Ah, Pedrão, agora é culpa do cara? Velho, desde quando já vem essa sequência de lesões do De Arrascaeta? É ano e vem ano que é essa sequência de lesão do De Arrascaeta. Qual foi o último jogo que o De Arrascaeta terminou 90 minutos, ficou os 90, fisicamente tinindo, um brinco? Qual foi? Me diz aí. Não sei. Nem eu sei qual foi a última vez. Ele sempre sai porque ele tá cansado. Mas na Copa correu. E eu gosto dele. Pra mim é o melhor jogador do Flamengo. Mas isso tem que ser exposto. Não vai jogar mais uma partida. Aí, tem aqui, ó, a informação, ó. O Matheus França tá tudo certo também, né? Ele tava com dores na lombar, né? Tava desfalcando o Flamengo também, mas treinou normalmente com o grupo. Não preocupa, deve enfrentar o Cruzeiro. Inclusive, acho que ele tem que ser titular desse time, com as peças que tem. E o Léo Pereira também não treinou e não deve ser problema para o Sampaoli, beleza? Então, Léo Pereira e Matheus França confirmados, pelo menos na lista de relacionados para esse confronto aí contra a equipe do Cruzeiro. Aí tá aqui, De Arrascaeta em 2023. Só começou jogando em 16 jogos dos 32 que o Flamengo fez até agora. Desses 16 jogos, completou apenas 8. Informação, levantamento feito pelo Eric Faria e também pelo Fred Gomes. Então, assim, de todos os jogos que o Flamengo teve no ano, o De Arrascaeta jogou só metade. Ele jogou só 50%. O problema é que quando pinga na conta dele, não pinga só metade. Pinga 100%. E ele está entregando só a metade para o Flamengo. Isso tem que ser cobrado, gente. Isso tem que ser falado. As pessoas têm medo porque é o De Arrascaeta, é o melhor do time, é o melhor da América, é o melhor jogador fora da Europa. Eu concordo. Mas o cara tem que jogar, velho. Ah, mas tá lesionado. Tá, mas por quê? Cadê o departamento médico do Flamengo para dar uma explicação, para dar uma entrevista coletiva, para dar uma satisfação pro torcedor do Flamengo que tá preocupado com o principal jogador do Flamengo? Dos 16 jogos, o Flamengo teve 32 jogos no ano. Ele só jogou 16. E desses 16, ele só completou 8. Ou seja, dos 32 jogos que o De Arrascaeta fez pelo Flamengo, quer dizer, dos 32 jogos que o Flamengo teve no ano, ele só completou 1/4. Isso é inacreditável, velho. Isso é inacreditável, isso tem que ser debatido. Vai lá ver quantas partidas o Rafael Veiga faz no Palmeiras, o Dudu, que é bem mais velho, faz no Palmeiras, que o Rony faz no Palmeiras, que o Zé Rafael faz no Palmeiras. Os caras todo jogo tá em campo correndo pra burro. Só o Flamengo que não corre. Não dá pra entender isso. Aí mais jogador lesionado. Esse, assim, claro, eu quero que ele se recupere, não desejo mal dele, mas não é titular. Tá aqui, Marinho tem edema na coxa e também vira dúvida para Flamengo e Cruzeiro. O atacante realizou exames de imagem que detectaram uma lesão na coxa, né? Lesão proveniente, certamente, dos treinamentos do Sampaoli, que são bastante intensos, bastante puxados, justamente porque ele quer colocar essa intensidade de jogo no jogo. Então, para você ser muito intenso no jogo, você tem que ser intenso no treino. Ah, Pedrão, mas o Flamengo abre um treino do Abel Ferreira lá no Palmeiras e vamos assistir como é que é. Vamos ver se é fofo. Vamos ver se o treino é fofo, que nem estão falando no Flamengo aí. Vamos lá. Flamengo tem planejamento para estancar quantidade de problemas físicos no elenco.
Após série de lesões e incômodos musculares, jogadores têm 2 folgas próximas, né? Na última quinta, teve após a partida contra o Nublense, e dias depois contra o Cruzeiro, o Flamengo vai ter também essa folga aí. No caso, contra o Cruzeiro, domingo vai ser folga, treino segunda, treino terça, treino quarta, para pegar a equipe do Fluminense. O Fluminense, aliás, que poupou jogadores na altitude quando o The Strongest vão jogar tudo contra o Corinthians e vão também vir jogar tudo contra o Flamengo, tá? Gente, saindo um pouco do campo e bola, a gente vai voltar, tem informações sobre contratações, então não sai do vídeo, continua aí. Mas quero comentar com vocês aí, Flamengo e Panini anunciaram nessa sexta-feira a primeira coleção de cards oficiais do Mengão, registrando momentos históricos do clube. Ao todo, a coleção de cards oficiais do Flamengo conta com 15 jogadores base, 11 mestres que formam um super quadro titular, um escudo, um mascote, um estádio, um time completo posado e um com o manto titular, um com o manto reserva, um com a camisa 3, 5 cards relativos a posições, 3 jogadores históricos, 4 momentos históricos, 2 promessas do Ninho do Urubu e 3 superstars que são atletas do time atual. Né? Um álbum, né? A Panini é a mesma produtora do álbum de figurinhas, né? do Campeonato Brasileiro, né? Mas esse álbum é apenas sobre o Flamengo, contando a história do Flamengo. Tá aí, são mais de 50 cards do Flamengo e o álbum estará à venda a R$ 149,90. Carinho, hein? Tá carinho, hein? Vou te contar. Mas vamos lá, vamos voltar agora para o campo e bola, vamos voltar para as contratações e tem saídas também. Tem saída de jogador. Otávio, que era jogador das categorias de base do Flamengo, não é mais jogador do Mengão. O Famalicão de Portugal exerceu a opção de compra de 15 mil euros, cerca de 2 milhões e 700 mil reais, e comprou 70% do zagueiro. Novo vínculo do jogador com a equipe portuguesa está assinado e vai até 2028. O Flamengo mantém 30% do atleta. O Otávio, para quem não sabe, já teve atuação pelo Flamengo profissional naquele jogo contra o Palmeiras de 2020, que foi 1-1 lá no estádio do Palmeiras, que o Pedro fez o gol de empate, que o Neneca agarrou um absurdo, que o Flamengo teve que usar boa parte da sua categoria de base porque estava num surto daquela doença terrível, e aí vários atletas do Flamengo não puderam sequer ser relacionados, e aí o Flamengo fez uma mescla aí de jogadores da base com jogadores do time titular. No caso, o Thiago Maia jogou, o Arrascaeta estava disponível, por incrível que pareça, alguns atletas, acho que o Gerson estava disponível também, não me lembro, o Gerson ainda estava no Flamengo, não tinha ido ainda para o Olympique, enfim, mas ele estava emprestado para essa equipe lá de Portugal. Deixa eu mostrar a foto dele aqui, que o pessoal não deve lembrar, tá? É esse rapaz aqui, ó, tá? Ele estava emprestado, mas agora a negociação, o negócio fechado em definitivo, ele com o Famalicão. Portanto, 2 milhões e 700 mil reais pingam na conta do Flamengo e o Flamengo mantém 30% dos direitos econômicos do jogador. Flamengo também define preço de Matheus França para negociar com equipes da Europa. Segundo o jornalista Ekrem Konur, especialista no mercado internacional, o Flamengo pediu 20 milhões de euros, 111 milhões de reais, que é o mínimo para negociar o atleta. Vai lembrar que o Matheus França tem uma multa de 1 bilhão de reais e tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027, então qualquer clube inglês, clube espanhol, clube alemão que quiser tirar esse atleta do Flamengo vai ter que gastar uma boa grana, tá? Gente, segundo o site Coluna do Flamengo, o Corinthians abriu negociações com o zagueiro Pablo, rapaz. A diretoria vê a contratação dele como excelente. O Flamengo, atual clube do atleta, colocou o jogador no mercado para ser negociado, cara. Eu acho que essa negociação do Pablo, o Pablo realmente está escanteado, já faz várias partidas que o Pablo sequer pisa no gramado, né? Com o Dorival ele jogava mais, até com o próprio Vitor Pereira, certas partidas
ele era utilizado, e com o Sampaoli ele realmente não entra em campo. Acredito que seja mais uma forma do Flamengo jogar agora, de saída de jogo. Ele é assim, ele é zagueirão mesmo ali para cortar as bolas. Agora, para saída de jogo, realmente complica nesse novo esquema do Sampaoli. Então acredito que seja por isso que o Flamengo quer negociar o Pablo. Mas aí tem um problema. O Rodrigo tem as questões das lesões. O Davi Luiz também tá jogando mal. Assim, se for para negociar o Pablo, tudo bem que ele não mostrou que veio, né? Em equipes como o próprio Corinthians, na Ponte Preta, no Bordeaux da França, ele jogou muito mais do que ele joga no Flamengo, né? Mas assim, não pode negociar o Pablo e não trazer gente pro lugar. Tem que trazer jogador pro lugar do Pablo, né? Tem que ficar atento a isso. O Neto, lá no programa dele, cismou que o Corinthians vai de fato contratar o Everton Ribeiro. Eu só acho que isso vai acontecer se o Flamengo não renovar com o jogador, porque é fato que ele quer permanecer no Flamengo. Isso é um fato, né? Agora, vai depender do Flamengo. Se eu sou o Flamengo, se eu sou o dirigente do Flamengo, se eu sou o Marcos Braz, eu renovaria. Com o Ribeiro, eu renovaria. Agora, depende das pessoas. Se não renovar, ele vai ficar livre no mercado. Ele foi revelado no Corinthians, né? Tem raízes lá no Corinthians. Muito provavelmente ele vai fechar com a equipe do Paulista se ele ficar livre no mercado. Mas a preferência do Ribeiro, nesse momento, é fechar com a equipe do Flamengo, beleza? Falando agora sobre a lateral direita, recentemente sondado pelo Flamengo, o lateral Ian Couto, que pertence ao Manchester City, mas está emprestado à equipe do Girona, que são equipes do mesmo grupo, o Grupo City, entrou na mira de outro clube brasileiro, o Corinthians. Pois é, a negociação, no entanto, tende a ser bastante complicada, seja para Flamengo ou Corinthians. Isso porque o brasileiro vai passar por uma avaliação com o técnico Pepe Guardiola para saber se está nos planos do City ou não. Além disso, o Grupo City recentemente comprou 90% da SAF do Bahia, em que inclusive o Bahia pode vetar essa negociação pelo Flamengo ser um dos concorrentes no Campeonato Brasileiro. Ian Couto foi um dos primeiros sondados no Flamengo, nomes sondados no Flamengo desde a chegada do Sampaoli. O lateral direito é cria da base do Curitiba, disputou 24 jogos e marcou um gol e concedeu 2 assistências. Informação do Globoesporte.com. Portanto, o Flamengo precisa ficar atento a essa situação caso queira contratar lateral direito. Apesar, se você falar em contingente, em quantidade, o Flamengo ter bastantes opções na lateral, tem o Varela, tem o Wesley, tem o Mateuzinho que tá voltando aí. Tecnicamente, falando de qualidade, de qualitativo, o Flamengo tem pouco. Muito pouco. Então, acho que é válida essa contratação, apesar de ser uma contratação bastante complicada. Bom, o portal de notícias o All Sport, através do jornalista Bruno Andrade, traz a informação que, além de Alan e De La Cruz, a diretoria do Flamengo tenta a contratação do zagueiro Samir, que é jogador cria do Flamengo e atualmente joga pela equipe do México, meus amigos. Tá o Samir aí, que tem 28 anos de idade. À época, o Flamengo negociou ele com a equipe da Udinese, da Itália. Ele ficou durante muito tempo lá na Itália, atuou até de lateral direito, então lateral esquerdo, né? Ele sai da Itália, vai para o México por uma quantia grande, né? 5 milhões de euros, que não é um problema para o Flamengo também. Chegou lá no México no dia 13/8 de 2022, né? 13 de agosto de 2022. Tem contrato com o Tigres do México até o dia 30/6 de 2026 e quem sabe pode ser uma opção para o Flamengo. Para mim é um baita zagueiro. Ele teve vazar muito grande no Flamengo naquela partida contra o Bolívar, que ele escorrega na altitude, mas é um zagueiro rápido, é um zagueiro forte, é um atleta bom na bola aérea, pode jogar na lateral também. Então, assim, é um bom jogador. Se eu sou o Flamengo, eu tentaria fechar essa contratação sim. Para mim, repatriar o Cria Samir seria um grande negócio para o Flamengo. 28 anos de idade ainda, jovem jogador. Acho
que seria uma boa, tá? Flamengo tenta fatiar compra, mas Atlético Mineiro é irredutível em condições para negociar Alan. Cariocas levantam a possibilidade de deixar percentual para a venda futura, o que não agrada ao Galo. O que acontece, gente? O Galo tem 90% dos direitos do Alan, tá? O jogador tem os outros 10%, é dele. Quem empresaria a carreira dele é o Juliano Bertolucci, que tem boas relações com a diretoria do Flamengo, que pode facilitar o negócio. O Flamengo queria pagar 8 milhões de euros e diminuir esse percentual dos direitos. O Galo está irredutível. O Galo quer negociar toda a quantidade de seus direitos, que são os 90%, por 9 milhões de euros, com boa parte desses 9 milhões de euros sendo pagos de forma à vista, porque o Galo está encalacrado, precisa de dinheiro rápido. O Flamengo ainda tenta flexibilizar, mas o Galo colocou as peças na mesa, que são essas condições que eu falei para vocês, e aí vamos ver se o Flamengo vai atender às condições para conseguir a contratação do Alan. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, o jogador quer vir pro Flamengo, isso pode contar, tá? Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo junto, saudações de Brunegras.